Olá, graça eterna, paz eterna, igreja amada, igreja predestinada, igreja escolhida antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz por bom preço, pelo precioso sangue de Jesus. Como vão vocês também? Graças a Deus, pastor da fé Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Hoje vamos estar ministrando a respeito de chamado, santidade, chamado. Vamos falar sobre santidade, falar a respeito de chamado, né? A graça eterna, a graça de Deus, a benevolência de Deus tem todos esses requisitos. Tem o chamado, chamar, ele chamou para ser santo, como santo ele é. Amém? Vamos orar antes de entrarmos profundamente na ministração, para que o Espírito Santo venha me iluminar, venha usar minhas pregas vocais, minha mente e meu coração, para que eu possa estar transmitindo a verdadeira palavra de Deus, não entretenimento, não outra coisa a não ser a palavra de Deus, porque o que transforma, o que sustenta o filho na casa, na presença do Pai, é a palavra. Amém? O salmista já declarava e já declara através da Escritura Sagrada: guardei e escondi a tua palavra comigo para não contender, para não me desviar, não me afastar da tua presença. Vamos orar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Neste momento, usa, como o Senhor sempre tem feito, minhas pregas vocais, minha mente e meu coração, para que eu possa estar sendo canal, transmissor, para transmitir a tua palavra para os teus filhos, a tua igreja escolhida antes da fundação do mundo, predestinada e comprada lá na cruz por bom preço. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amados? Como havia dito, Efésios capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: o nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça eterna. 4, Efésios 4, 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com quem foste chamado. Andai dignamente, né? Andai, o apóstolo Paulo, ele está exaltando para que a igreja de Éfeso ande dignamente. Olha aí, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, ele se declara preso do Senhor, né? Nós somos os servos da orelha furada, somos por escolha, não somos por obrigação, ou melhor, não somos por outro motivo a não ser pela escolha. Nós fomos escolhidos, os filhos de Deus, eles foram escolhidos antes da fundação do mundo, predestinado em amor, para viver uma vida de santidade. Por isso que você vê, você que é apreciador, você que observa, eu já vi muitos dizer assim: poxa, aquela irmã sofre que só, mas ela sempre está adorando a Deus. Poxa, aquele irmão sofre que só, mas sempre está adorando a Deus. Não tem para onde fugir, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. Andeis como é digna
Deus te chamou, Deus me chamou para ter uma vocação. Então nós temos que andar com a dignidade do chamado, como Ele nos chamou. Como é essa dignidade? Amando, perdoando, porque o Evangelho é simples, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você não quer algo, se algo te faz mal, você não vai dar a teu irmão. Não vai dar a teu irmão, né? Este é o Evangelho. O Evangelho você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Não existe outro Deus, não existe outra ponte, não existe um pontífice, não existe uma medianeira, não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então o apóstolo Paulo ele diz: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, que foste chamado. Aí muita gente diz assim: Jesus já fez tudo na cruz, então Jesus já fez, agora você vai ficar numa rede, numa espreguiçadeira, esperando a morte chegar. Não. O apóstolo Paulo diz: acabei a carreira, guardei a fé. Então, Deus não nos chamou para ser servos inúteis. Deus nos chamou para ser exemplo, Deus nos chamou para ser espelho, para que as pessoas vejam Deus em nós. Então nós temos um chamado, nós temos uma vocação. Então nós temos que andar digno com essa vocação, com dignidade, como é digno da vocação com que foste chamado. 2. Com toda a humildade e mansidão, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Como Cristo nos chamou, nos escolheu em amor, nós temos que suportar uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito. É um só Espírito. Deus é um. O Espírito, Deus é Espírito, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito. É um só Deus, a unidade do Espírito, a unidade da fé. 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, um só Deus, uma só fé e um só batismo. Um só Deus, Pai de todos os seus filhos, né? O qual é sobre todos e por todos, em todos. Amém, amados? Então, o Evangelho da graça eterna é um evangelho simples. 2 Timóteo não é evangelho que tem mérito de homem, meritocracia, o homem faz, o homem deixa de fazer. 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. 1,13. Segunda carta, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz assim, olha só. Conserva. 1,13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Em outras traduções, no amor. Então, conserva, guarda. O apóstolo Paulo diz: olha, Timóteo, olha, meu filho, conserva, guarda o modelo das palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Então, conserva a doutrina, guarda a doutrina, a santa doutrina. Não é doutrina de homens, não pode isso, não pode aquilo. É a doutrina santa de Deus. É a doutrina que o apóstolo Paulo ele recebeu. Recebeu de quem? Recebeu do próprio Deus. Ainda voltando para Efésios aqui, 1,18 diz: tende iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então,
Então, tendo iluminado, então, os filhos, a igreja de Cristo foi iluminada os olhos do vosso entendimento, para entender. Aquele que não entende não é filho, porque os filhos, ele entende. Os filhos de Deus, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, ele entende, porque ele tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós temos uma herança, nós temos uma herança dentro de nós. A graça de Deus é uma herança. Esse ministério, Comunidade Apostólica da Fé, nós temos uma herança, nós temos a herança da verdade, a verdade de Cristo, que foi dada ao apóstolo Paulo. Não a heresia, não o movimento, não o entretenimento, nós temos a verdade da graça de Deus. Filipenses capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, olha aí, Filipenses 1, 27. 1, 27 diz assim, para mim, para você, para os filhos. O que não é filho não entende, né? Porque não teve o seu entendimento aberto, iluminado, né? Filipenses 1, 27 diz assim, olha, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Nós temos que nos portar, nos comportar dignamente com o evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo, para que quer que vá e vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz, você tem que andar combatendo as heresias, combatendo aquilo que é antibíblico, combatendo as fábulas. O próprio apóstolo Paulo, no fim do seu chamado, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa é a luta constante do apóstolo Paulo, como ele diz, filhinhos, como eu tenho, como dores de parto, até Cristo seja formado em vós. Então, Cristo é formado nos filhos. O caráter de Cristo, ele já nos chamou, já nos escolheu, já nos predestinou em amor antes da fundação do mundo. Mas ele tem que ser formado em nós, para que as pessoas vejam. Não veja só um religioso que naquele momento faça aquela cerimônia, faça aquele ritual e depois saia dali, volta a ser uma pessoa profana, uma pessoa, né? Não, Cristo tem que ser formado em nós. Não é de um dia para a noite que você vai entrar na comunidade apostólica da fé e vai mudar de vida, não. Cristo vai ser formado, Cristo vai estar sendo formado em você na medida que você vai buscando, você vai tendo prazer em ouvir, porque o filho, ele tem prazer em ouvir a voz do pai. Aquele que não é filho, ele fica olhando o relógio, ele fica de ânsia para ir embora. As nossas pregações, nós temos pregado aí 40 minutos, 50 minutos. Por quê? Cristo tem que ser formado em você através da palavra, não é através do entretenimento, ler um versículo, fechou a Bíblia, não é através dos textos, nós lemos vários textos, ensinando a graça eterna, ensinando a vocação, andar dignamente como fomos chamados. Nós não fomos chamados para ser estrela, nós não fomos chamados para ser ator, para ser atrizes, para representar aquele papel e depois sair na congregação é santo, sair dali é profano. Não, nós fomos chamados para viver uma vida limpa, um livro aberto, nós fomos chamados para carregar a verdade conosco, a verdade do Evangelho da Graça. Então o apóstolo Paulo, ele diz, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer que vá, onde você for, as pessoas vejam que mesmo esteja ausente, ouça acerca de vós, mesmo que você não esteja, mas as pessoas vão dizer, poxa, aquele irmão que passou por aqui, aquele irmão era verdadeiramente um filho de Deus,
mesmo você não estando no local, mas as pessoas vão falar, vão dizer, não, aquele irmão, aquela irmã, verdadeiramente, ele é instruído na palavra, ele não é de movimento, ele é instruído na palavra, ele tem a palavra guardada com ele sabe portar o evangelho da graça, ele sabe, né? Não é para ser um ouvinte só, mas ser um praticante, né? Ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Amém, amados? Também 1 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12 diz assim: para que vos conduzis, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Nós temos que ser conduzidos dignamente, né? Dignamente para com Deus, que nos chamou para o seu reino e sua glória. Ele nos chamou para o seu reino, ele nos chamou como filho amado. Então nós temos que nos portar dignamente, nós temos que andar dignamente, com decência, crescendo na graça e no conhecimento, não é crescendo nas heresias. Nós temos que crescer na graça, na verdade. Graça é verdade, não é nas heresias, nas fábulas. Nós temos que crescer no conhecimento de Cristo. Colossenses 1:10, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, a igreja de Colosso, 1:10 diz assim, olha: para que possais andar dignamente. Olha como o apóstolo Paulo, ele se preocupa, ele fala sobre dignidade, dignamente. Já pensou um filho que não se porta dignamente? Ele não é filho, ele sai falando da sua liderança, sai falando da sua congregação, sai falando de tudo. Nós temos esse zelo de nos portar dignamente, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento da graça de Deus. Olha aí, o apóstolo Paulo, ele tem essa constante preocupação para que a igreja escolhida, os filhos escolhidos, ele tem esse comportamento, ele tem esse pudor, para que possais, como filho, andar dignamente. Porque aquele que não é filho, ele não anda dignamente. Aonde ele chega, ele cumpre, ele não paga. Aonde ele chega, ele se porta como um religioso, porque religioso é assim, irmão. Religioso, pronto, agora está o carnaval. Ele brinca o carnaval, ele pula, ele trai a mulher, ele bebe, ele cheira. Aí depois ele vai à missa, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, para ele está tudo bem. Isso é o religioso. Mas o Filho de Deus, não. O Filho de Deus, ele não se aparta um minuto de Cristo. Agora, carnaval, ele está o quê? Ele está meditando na palavra, ele está orando, ele está num só espírito. Não tem, para um filho de Deus, não tem carnaval, não tem São João, não tem final de ano, não tem. Ele está sempre ligado com a videira verdadeira. Ele está sempre dando fruto, ele está sempre amando, ele está sempre meditando, está sempre estudando a palavra, está sempre lendo, ele está sempre crescendo na graça e no conhecimento. O religioso não. O religioso não quer saber nada de crescimento. Ele quer aparência, eles são atores, atrizes. Eles querem fazer o movimento ali, chamar a atenção de A, B, C. Não, ele chama a atenção de todo mundo, só não chama a atenção de Deus, né? Deus está muito longe desses entretenimentos por aí, né? Olha aí. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.
neste carnaval mesmo, todo carnaval, você vê que aquele que não é filho, ele se afasta. Ele se afasta, ele se lameia, ele pula, ele pinta e borda. Aí depois ele volta por ali, para o mesmo lugar, né, e continua por ali. Aí vem outra brincadeira da carne. Aí ele, a mesma coisa, que ele é o quê? Ele não é um filho centrado, ele está ali simplesmente por alguma coisa, pelo cachê, ou então porque alguém da família dele está ali, por algum motivo. Mas nós somos, como foi que nós lemos no início? Rogo-vos, o apóstolo Paulo se diz como, ele se comporta como preso do Senhor, predestinado, escolhido, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. O filho não tem para onde fugir. Certa feita, Jesus pregava e Jesus tocou nas feridas dos saduceus, dos religiosos, dos hipócritas, dos que estavam ali, que todo mundo saiu de fininho, né? Ficou saindo. Hoje em dia, irmão, hoje em dia qualquer coisinha, o pessoal se levanta e vai embora. Mas aquele que não é filho, né? Se levanta e vai embora. Falou daquilo que ele não gosta, não. Eu não estou obrigado a ouvir isso, eu não sou obrigado a ouvir isso. Se levanta e vai embora. Por que se levanta e vai embora? Porque não é filho, porque o filho ouve a correção do pai. O filho tem prazer de ser corrigido pelo pai. Aquele que não é filho, não. Ele quer o que? Ele quer as bênçãos. Você vai dar a volta por cima, o milagre vai acontecer na sua vida, vai ser muito lindo, e todos vão estar na festa, e você vai estar lá honrado, você vai estar pisando em todo mundo. Aquele que não é filho, ele quer o quê? Ele quer as bênçãos. Aquele que não é filho, ele quer as bênçãos, ele não quer o dono da bênção. Mas o filho de verdade, escolhido, predestinado, ele está com o pai, gemendo, chorando, em todo tempo, em todo momento, ele está com o pai. Amém? Então o apóstolo Paulo ele se preocupa muito. Ele diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Diante do Pai vai andar de qualquer jeito, Tem que andar dignamente para que as pessoas vejam aquela mulher, aquela irmã verdadeiramente é uma mulher de Deus. Aquele cidadão verdadeiramente é um homem de Deus. Portar dignamente. E como é que vai crescer? Como é que Cristo vai ser formado em nós? Através da liderança, através do anjo da igreja. O anjo vai ensinar, vai pregar a verdade, ele vai viver ali pregando vai pregar a verdade e vai viver a verdade, porque se ele prega a verdade e não vive a verdade, essa verdade não tem valor nenhum. Então as pessoas vão dizer, não, eu quero ser igual a minha liderança, porque minha liderança, ele vive o que prega, ele prega o que vive. Mas se é um ator todo mundo pode ser, irmão, representar um papel, se é uma atriz, todo mundo pode ser. Mas só que o evangelho não é um personagem, representar um personagem ali no momento do culto, saiu do culto ali, está no culto é santo, saiu do culto é profano, não é, está muito longe isso aí. Ou tem um encontro verdadeiro com Cristo, ou então o que te espera é tormento eterno, né? Então, Colossenses 1, nós lemos, né? Carta do apóstolo Paulo, a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, 1:10, né? 1:10 nós lemos aí, ó, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Andar dignamente, irmão. As pessoas dizem, eu quero ser crente como aquele. Eu quero ser crente como aquela mulher, diz que é crente, sai vendendo, sai vendendo os outros, tomou o marido da fulana, e isso, aquilo, outro. Tem que portar dignamente, para que possais andar dignamente diante do Senhor, guardando-lhe tudo, frutificando, dando fruto, irmão. Eu sei que Deus nos comprou antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo e nos comprou lá na cruz. Eu sei que nós somos dele. Eu sei que salvação não se perde, os filhos jamais deixam de ser filhos, mas os filhos têm que portar dignamente. E Cristo tem que ser formado em nós, gerado em nós, cada dia no caráter. Que adianta a pessoa louva bonito ali tudo e compra e não paga? Que adianta? Prega bonito, mas trai a mulher? Que adianta? Dá uma palavra bonita, um sermão bonito ali, todo preparado, cheio de homilia, mas chega lá fora, é um adúltero,
é um profano. Não adianta, irmão. Isso aí não tem nada a ver com Deus, é um ator, uma atriz, não tem nada a ver com o Filho de Deus, não tem nada a ver com a igreja. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, voltando para Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo à igreja da Tessalônica. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, 4:17, olha o que é que diz o nosso apóstolo Paulo, o apóstolo da graça eterna. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz assim, olha, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, irmão, nós estamos sempre com o Senhor. Estamos ensaiando aqui para a eternidade. Aqui, a vida aqui é um ensaio. Se você é santo aqui, Cristo está sendo formado dentro de você. De glória em glória, de vitória em vitória. Luta e luta, porque não é fácil, né, irmão? Cada dia que você se afasta do mundo, você se aproxima de Deus. Cada vez que você se aproxima do mundo, mais você fica distanciado de Deus, mais você fica parecido com o mundo, a mundânea, um mundâneo, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exaltamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais, para que a graça de Deus seja abundante cada vez mais na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Amém, amados? Olha só o 2. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sem santificação, irmão, você está perdido, meu irmão. Há muitos iludidos aí, não, porque o cantor fulano de tal chegou num show e parou, deu um momento para falar de Jesus. Isso é inútil, irmão. Isso é inútil. Só naquele momento ele tem que andar dignamente, portar dignamente. Quer dizer que o indivíduo, 6 dias da semana, ele adora o capeta. 6 dias da semana ele leva as pessoas às drogas, aos vícios. Aí naquele momentinho ele para dizer Jesus é bom. Não adianta, irmão. Isso é hipocrisia. De uma fonte não pode jorrar água doce e água saloba. Quando Deus chama o filho está fora, o filho está distanciado. Quando o filho verdadeiramente tem um encontro com o pai, ele larga tudo. Todos os discípulos, ele largou tudo. Porque o cara, ele vive mentindo, e ele teve um encontro e ele continua mentindo. Não teve encontro de verdade, não teve encontro de maneira nenhuma. Ele continua sendo um profano, ele continua sendo um idólatra, um feiticeiro, não tem nada a ver com Cristo. Mas às vezes ele fala de Deus. Não, todo mundo fala de Deus aí, irmão. Não caia nessa lorota, não. Todo mundo fala de Deus. Todo mundo fala de Deus. É profano, fortuna mal adquirida é mal possuída. Se eu ganho dinheiro, se a minha renda, se o que eu ganho é levando as pessoas aos vícios, vamos supor, vamos dar um exemplo, eu sou um cantor, aí eu subo no palco para incentivar as pessoas a se drogar, a se prostituir, né? Aí, tudo bem, eu fiz meu show, aí tem aquele momento que eu vou adorar a Deus. Essa adoração Deus não recebe. De uma fonte não pode jorrar água boa e água podre, saloba. Ou você é do capeta, ou você é de Deus, ou você é do mundo. Você é do mundo, não pode fazer meia boca, né? Ou você se lança no mundo 100%, ou você se lança no Evangelho de Cristo 100%. Não adianta. Não venha com heresia, não venha ninguém. Eu não sou nenhum menino para ninguém. Porque fulano é um cantor e fulano parou aquele momento para falar de Jesus. Não adianta de nada, irmão. Aí você dá veneno, depois você para dar o leite.
Você já envenenou muitos, agora você quer dar leite. Não podemos, irmão. Não podemos estar com o pé no mundo, não podemos agradar dois senhores. Então isso aí é inútil. Essa pessoa que faz isso, nem ela mesma ela se ilude com isso aí, que ela sabe, quando ela está no seu quarto, quando ela está na sua intimidade, ela sabe que ela é uma profana, que ele é um profano, que ele é um idólatra. Porque ele não tem fé em Deus, porque se tivesse fé em Deus, ele largava isso aí, agora ia depender de Deus. Deus não ia deixar ele morrer de fome, ela morrer de fome. Porque o que é que a palavra de Deus diz? O salmista diz: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo nem sua descendência mendigar um pão. Não, pastor, porque é minha profissão, porque essa é minha profissão. É tua profissão? É tua profissão levar as pessoas às drogas, aos vícios? Quantas pessoas morrem quando você está num palco cantando, quando você está pulando, incentivando sexo promício? Quantas pessoas? Muitos, irmão. Então o evangelho é na mente, Olha, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, 4,19, olha o que é que Paulo diz, o que é que o São Paulo diz, 4,19, olha, meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como é que Cristo vai ser formado numa pessoa dessa? Está lá cantando o brega, está cantando o rock lá, e o fumo rolando solto, e as drogas rolando solta, tá lá, fazendo a vontade da carne. Aí depois vai para a congregação. Como é que Cristo vai ser formado numa pessoa dessa? O evangelho está na mente. Como é que a mente pode ser dividida? Duas partes, uma parte do mundo, uma parte de Cristo. Não tem nada a ver, irmão. O apóstolo Paulo ele tem essa preocupação, que Cristo seja formado nos filhos. Já é filho, mas o caráter de Cristo tem que estar formado nesta carne. Alguém tem que ver e dizer: poxa, ela é uma mulher de Deus de verdade, ele é um homem de Deus de verdade. Meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo tem que ser formado em mim, formado em você, formado nos filhos, na mente, no entendimento. Nós temos que crescer na graça e no entendimento. Gálatas capítulo 5, ou melhor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Gálatas nós já lemos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, olha aí, 1 Tessalonicenses capítulo de número 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8 e 9, olha o que é que diz, 8 e 9. Mas vós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, em outras traduções do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A palavra de Deus está na mente. Como é que a pessoa pode ter a mente profana, a mente de levar as pessoas aos vícios e a mente para levar a Deus? Ou a mente é uma pessoa que cresça no conhecimento da graça para levar as pessoas a Cristo? Não pode ser dividido. Leva as pessoas até o show, até o entretenimento, para se drogar, para se prostituir, para fornicação, traição, e depois quer levar as pessoas à igreja. Deu aquela pausazinha, parou para falar de Jesus. Isso é inútil, irmão. Aquelas pessoas estão cheias cheias das noias ali, não vai ter entendimento de entender. A pessoa não vai nem entender, vai dizer: gente, essa pessoa está aí, seminua, cantando, dançando, e agora vai estar pregando Jesus. Isso é profano, não tem valor não. Isso é uma atriz, é um ator. A palavra não tem poder na boca dela, na boca dele não. 9. Porque Deus não nos constituiu para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou para ser santo como Ele é. Ele não é profano. Deus não é profano. Como é que Ele te chamou para ser profano? Ele nos chamou para ser santo como Ele é.
capeta chama seus filhos para ser profano como ele é. Deus nos chama para ser santo como ele é. O filho tem que se parecer com o pai, né? Ih, rapaz, esse é galego, esse aí é moreno, ih, tá diferente, né? Então nós temos que se parecer com Deus. Nós temos que se parecer com o nosso pai. Hebreus capítulo 12, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, os hebreus que haviam se convertido, 12:14. 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu só pegar esse texto aqui e fechar, então ter a paz é uma coisa, irmão. Respeitar é uma coisa, e fazer parte da lama ali, se lamear é outra. Você respeitar é outra coisa. Você passa seu caminho, você respeita. Agora você se lamear, se jogar lá, aí você é igual a ele ou pior do que eles, né? Então nós temos que ter a paz com todos e a santificação. Versículo 15 de Hebreus 12. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contamine. Muitos se contaminam, irmão. Muitos se contaminam. Muitos se contaminam. Aí aí me fizeram uma pergunta aqui, eu vou para Coríntios, me fizeram uma pergunta aqui que eu vou já entrar, colocar nessa pregação aqui. Uma pessoa evangélica me fez essa pergunta aqui, eu vou responder aqui, aproveitando o ensejo agora, responder, né? Pessoa evangélica me faz essa pergunta, e eu vou responder, né? É pecado morar junto sem casar? Um irmão me perguntou, é pecado morar junto sem casar? Ela está morando junto, eu não vou dizer nome de ninguém, não me interessa. Eu tenho que pregar a palavra, tenho que ensinar. Não estou dizendo nome de ninguém, não me interessa a vida dela. Eu não pago das contas dela, ela também não paga a minha. Ela está morando junto, né? Ela é evangélica, tudo está morando junto. Ela disse, é pecado, pastor, morar junto? Aí eu peguei aqui, eu digo, minha filha, vamos para 1 Coríntios capítulo 7, vamos para a carta do apóstolo Paulo. Ela disse logo, quando eu disse, vamos para a carta do apóstolo Paulo, ela disse logo, porque ela sabe que é errado. Ela pergunta para que encontre um apoio, né? Ela quer encontrar um apoio, como a religião hoje aí apoia tudo que não presta. A religião apoia a safadeza, apoia, né, homem com homem, mulher com mulher, mas a Bíblia não. Eu digo, vamos para a casa do apóstolo Paulo, capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6. 1 Coríntios 7, 6 diz assim, olha. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios. Foi para a igreja de Coríntios, o evangelho não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi para a igreja de Coríntios, é para a igreja de hoje, é para os santos de hoje. Digo, porém, isto, como que por permissão, e não por mandamento. E não por mandamento. Eu acertei 7, 1 Coríntios 7, 6. 7, 6, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu, mesmo que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, e de uma maneira ou outro de outra. Essa versão minha aqui é um pouco complicada, mas é um pouco meio difícil para a pessoa que está lendo a primeira vez, mas dá para entender. O apóstolo Paulo está dizendo, digo, porém, isto como quer por permissão e não por mandamento. Ele está dizendo, eu estou falando por permissão, não estou dizendo que é um mandamento. Porque o apóstolo Paulo, a gente não sabe se ele era viúvo ou não sabe se ele não quis casar, né? Muitos historiadores falam que ele era viúvo, muitos dizem que ele não queria casar, mas isso era
particular dele, né? Então ele não quer que todo mundo seja como ele está dizendo. Eu não quero que todo mundo seja como eu. Mas se você não pode ser como ele, você se case para não viver em prostituição, fornicação. Aí o versículo 8 diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Olha, ele dizendo, porém, ele avisou logo que não é mandamento. Não, eu não estou obrigando vocês só vai para o céu se fizer isso. Ele não está dizendo que é mandamento, ele está orientando. Ele está dizendo, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, ficar como ele, né? Se dedicando só à palavra, tudo. 9. Mas se não pode contentar-se, case-se. Se não pode, fica com uma, aí deixa outra. Tem tanto prostituto aí nas congregações, tem tanta prostituta na congregação. Ela quer encontrar o homem perfeito, né? Aí sai com um. Aí não foi o que ela queria, sai com outro, virou uma prostituta. Virou um prostituto dentro da congregação. Mas se não pode contentar-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Olha aí, é melhor casar do que viver uma vida de prostituição, porque não casou não está certo. 10. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não a parte do marido. Aqui ele já está falando, né? Depois que casou, não ser a parte e tudo. Mas a pergunta que a irmã fez aqui, é pecado morar junto? Lógico que é. Lógico que é. Se ama, vai se casar. Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses, para fecharmos aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Claro que é pecado, irmã. Claro que não é lícito. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Então você tem que estar casado, bonitinho, certinho ali. 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, para encerrarmos. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que você fuja da prostituição. Como é que o homem vai fugir da prostituição? Tendo uma mulher. Como é que a mulher vai fugir da prostituição? Tendo um marido. Que um vai saciar o outro e não vai ter desejo em A, B, C. Então tem que se casar. Se quer viver uma vida santa, se foi escolhida, se foi santificada, se foi chamada por Deus, tem que viver conforme o Evangelho da graça eterna. Então não tem para onde fugir, né? O 4 diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, minha irmã, a Bíblia respondeu, né? O que eu penso não vale muita coisa, mas a Bíblia respondeu. Se case, chame o varão aí, bonitinho, converse com ele. A gente não pode continuar, a gente atolou o pé na lama, mas não pode continuar desse jeito. Vamos casar. Ah, porque eu não quero, não sei o que. Aí você vai saber que ele só quer viver na prostituição. Aí ele vai deixar você, vai arrumar outra, vai continuar do mesmo jeito, porque ele não quer, ele não te ama de verdade, ele não é um homem de Deus de verdade. Ou vice-versa, ela não é uma mulher de verdade, não quer casar, não gosta de você, não quer casar, quer ficar só enquanto você tem um dinheirinho, enquanto você é novo, você pode proporcionar um prazer para ela, depois ela vai te largar, ou ele vai te largar na rua da amargura, e você vai ficar chorando pitanga aí, e vai ficar se lastimando, dizendo que Deus não presta, porque todo mundo entre aspas, né? Porque muita gente culpa a Deus, né? Toma decisões precipitadas, pinta e bota, depois culpa a Deus. Deus não tem nada com isso. Para isso nós temos a bússola, para isso nós temos a palavra de Deus, para consultar a palavra de Deus, pedir, fazer prova de Deus. Não vai ser fácil. Você não vai pedir a Deus um varão e de um dia para a noite vai aparecer. Você tem que
perseverar, esperar em Deus, esperar o bom encontro, mas também quando Deus mandar, vai ser só love, só love, só love. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, te agradecemos por esta mensagem, que esta mensagem vá de encontro à necessidade da tua igreja, dos teus filhos. Aquele que não é filho, ele não vai nem escutar, ele tem comichão de escutar a palavra. Aquele que não é filho, ele quer chave de bênção, chave de carro. Não que o Senhor não pode dar, o Senhor pode dar chave de carro, o Senhor não dá nem a chave, o Senhor dá o carro completo, dá a casa, dá o bom encontro. Mas primeiramente nós temos que buscar o reino de Deus, primeiramente nós temos que ter o dono da bênção, depois as bênçãos vão chegar. Tendo o dono da bênção, respeitando, amando, sendo santo como ele é, as portas vão ser escancaradas e os milagres vão acontecer e vai ser muito lindo e a festa vai ser mil maravilhas. Deus, nós te louvamos, te exaltamos na beleza da tua santidade, te agradecemos por esta mensagem. Desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, Igreja de Cristo, se a mensagem foi relevante para você, dê seu like, compartilhe, ative as notificações, fique à vontade, porque a palavra é de Deus, não é de homem. Amém? Graça eterna, paz eterna.